Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Primeira sessão legislativa após as eleições tem a presença de vereadores eleitos. Funcionários da saúde fazem protesto contra a prefeitura pelo corte de equipes de atenção primária. E não é miragem, já tem Papai Noel na rua distribuindo presentes. O motivo dessa ação você vai saber já já. O Natal chegando aí, falta pouquinho tempo, então é muito prazeroso para nós, entendeu? As crianças, um sonho que a criança tem. Não saia daí, a gente volta já. Acompanhe as discussões e votações que acontecem aqui no plenário da Câmara Municipal. Assista na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição falando sobre a primeira sessão do Legislativo Carioca após as eleições. 5 vereadores vão deixar a Câmara Municipal do Rio. Chiquinho Brazão e Otônio de Paula foram eleitos para a Câmara Federal. Carlos Caiado e Val Ceasa assumem cadeira na Assembleia Legislativa. Já Cláudio Castro foi eleito vice-governador do Rio de Janeiro. Muito obrigado a toda a população do estado do Rio de Janeiro. Realmente é um tempo novo, né? A gente faz a avaliação que a história da política, os livros de política foram reescritos nessa eleição. Foi uma eleição completamente atípica, completamente singular, que ninguém imaginava. Todo mundo que fazia leituras baseadas na história política tiveram que rever os seus conceitos. Acho que a política da política, né? Da força política, da força da estrutura ficou para trás para uma força de um povo que não quer mais esse modelo, né? Então acho que essa matriz política ela se alterou muito nessa eleição. O que a gente vai ter que entender é se vai ser um novo tempo ou se isso foi uma onda agora, nesse momento de revolta, e isso só o futuro vai dizer para a gente, né? A eleição hoje moveu um anseio de mudança. O povo estava anseio de mudar alguma coisa. E como você viu na eleição, a Alerj mesmo mudou 52%. Mudou o presidente, mudou o governador novo, e o pessoal teve esse anseio e conquistou nas urnas. Quais os próximos passos agora? Uma grande transição. A gente viu no exemplo da prefeitura que uma transição profunda, ela é fundamental para que você entre de uma maneira correta. Buscar o plano de governo que a gente tinha desde o começo. A gente sempre falava, né? Como a campanha era muito pobre, a gente não tinha grandes estudos. Então aquilo era um rascunho do que a gente queria fazer. Adaptar esse plano de governo à realidade que a gente vai pegar, conhecer a fundo os números do Estado, planejar realmente esse primeiro ano, principalmente acho que esses primeiros 100 dias são fundamentais para dar o tom que o governo vai seguir, né? Eu almejo muito o SEASA, porque o SEASA abrange a minha profissão, que eu sou agricultor, eu sou comerciante no SEASA, e eu desejo a melhoria para aquela população ali, porque o SEASA é uma cidade, o SEASA é mais de 70 mil pessoas diariamente, e a gente está com a infraestrutura muito pequena, nós estamos precisando de melhorias ali. O senhor vai permanecer aqui na Câmara? Olha, eu amo esse lugar, né? A maior tristeza que está sendo é ter que sair daqui, mas Deus me confiou uma outra missão agora. Ficarei até o último dia vindo a todas as sessões, como fiz no primeiro turno. No segundo turno acabei me licenciando, porque não achava correto, mas já voltei desde a última quinta-feira, quando as agendas acabaram, eu já voltei e vou ficar vereador até o último dia que eu puder. 2019 vai ser um ano voltado de muitas mudanças e cada vez mais lutando pela população. E durante a sessão legislativa também teve votação. E quem acompanhou foi a repórter Simone Braga. Durante o grande expediente, realizado de 2 horas às 4 horas da tarde, os parlamentares utilizaram a tribuna para se manifestar sobre os resultados das eleições. Este é o momento em que o país fecha um ciclo e recomeça um novo ciclo. Um ciclo mais não tomado pelas paixões, mas um ciclo tomado pela consciência do patriotismo e da responsabilidade que advém sobre o novo presidente da República e o novo governador do Estado. Nós aceitamos os resultados.
das urnas, escolhido pelo povo brasileiro. A democracia se faz presente. Mas ela me faculta também a minha opinião crítica. E ela também dá a liberdade para a gente escutar impropérios, como vimos nessa eleição. Abuso de poder e outras questões que a democracia não dá essa liberdade e deveria ser repudiada. Eu imagino que estarei na oposição, democrática, respeitosa, como procuro fazer sempre, mas na oposição. E esperando também que o novo governante, que ganha num cenário de muito conflito, de muito radicalismo, né, respeite a Constituição, respeite o direito de manifestação, respeite o direito de crítica, né, para que o país conviva, né, como todos os países que se desenvolveram no mundo, né, com a democracia, com o aperfeiçoamento das instituições, com o aprimoramento das instituições, e a gente vai adiante. Um país federado como o Brasil, termina uma eleição, começa outra. Há que se analisar os resultados dessa eleição projetando as eleições seguintes. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, houve a vitória de uma força política, com um governador, vice, né, que ganhou. Mas a vitória dele se deu fora da capital. Na capital, não. Na capital, nós ganhamos com o Eduardo Paes. Isso projeta para 2020 um quadro político que não é diferente do quadro político anterior. Já a sessão ordinária teve início com a fala do vereador Cláudio Castro, eleito vice-governador do estado do Rio de Janeiro. Ele recebeu os cumprimentos de todos os vereadores. Eu, durante várias vezes, tentei, inclusive, não ser candidato a vice, achava que poderiam ter outras pessoas mais qualificadas, ter outras pessoas que agregassem mais. E certamente, eu entendo que Deus me quis nesse lugar agora, acho que de alguma forma Ele acha que eu posso contribuir. Em seguida, os parlamentares aprovaram vários projetos de lei e rejeitaram 3 vetos do Poder Executivo que estavam na pauta do dia. Entre eles, o projeto de lei de autoria da vereadora Marielle Franco e do vereador Tarcísio Mota, que institui o programa Espaço Infantil Noturno. Outro veto também rejeitado pelos vereadores foi o projeto de lei de autoria do vereador David Miranda, que incentiva a apresentação de artistas do município em grandes eventos. O prefeito ele não consegue entender que o Rio de Janeiro vive de cultura. Então, por que os artistas locais não têm que ser as pessoas que vivenciam os problemas da cidade, de trânsito, de pagamento de IPTU, de pagamento de taxas para a cidade, por que elas não têm que ser uma prioridade para a cidade? O projeto simplesmente fala que quando tiver a contratação de parte da cidade, tiver subsídio da prefeitura para a contratação de show, mega evento na cidade, é obrigatória a contratação de um artista local pela empresa, nem pela prefeitura, é pela empresa. A empresa que tem que contratar e colocar para poder fazer abertura ou participação no show. Durante a sessão plenária, o líder do governo, o vereador Dr. Jairinho, disse que o corte no orçamento da área da saúde é fake news. Foi passado que a saúde teria um corte de alguns milhões. Eu estou aqui com o orçamento histórico da saúde, orçamento histórico, que desde 2013, né? Esses mais 700 milhões nunca existiram. E esse corte, que fala que terá de 2017, 2018 para 2019, também não existe na LOA e muito menos na prática. Os vereadores Paulo Pinheiro e Reimon se manifestaram sobre o assunto. Responsabilidade nossa. Esse governo praticamente é um fake news, vamos combinar, né? Porque se a gente pensar bem, quando a gente aprova aqui um orçamento na Câmara, esse orçamento ele é autorizativo. Não é impositivo. A Câmara aprova um orçamento para o prefeito executar. Tanto é verdade que o prefeito tem uma taxa, uma margem de remanejamento que chega aos 30%. Quando a prefeitura manda o projeto de lei orçamentária para casa, ela retira. Tem que estar claro isso. O cidadão carioca tem que ler isso, tem que entender isso, está claríssimo. Não há subterfúgios, não há como fugir disso. Ele está tirando mais de 700 milhões de reais da saúde. Onde é que isso rebate? Rebate lá na clínica da família, rebate no atendimento da promoção e da prevenção em saúde. Nós, ano passado, recebemos da Prefeitura um orçamento da saúde de 5,4 bilhões,
A Secretaria de Saúde disse para nós que era pouco, as comissões de Finanças e Saúde discutiram com a Secretaria de Fazenda, sem mexer, apenas remanejando recursos de uma secretaria para outra, botamos os 600 milhões necessários e chegamos a 6 bilhões e 11, que é o orçamento da saúde desse ano. Acontece que o prefeito Crivella não quer gastar isso. Imediatamente, no início do ano, contingenciou esses 600 milhões que nós colocamos lá. E agora vem dizer que não há corte algum. Por quê? O orçamento para 19, ao invés de ser os 6 bilhões que nós botamos o ano passado, ele apresentou um orçamento de 5.400. Ou seja, é menos, é um corte no orçamento. Só que quando eles dizem que esse dinheiro não existia, a mentira maior é a deles. CPI da ciclovia Tim Maia. Vereadores aprovam relatório final por unanimidade. Lei aprovada na Câmara do Rio obriga o município a fornecer alimentação especial para estudantes nas escolas municipais. Projeto de lei do Poder Executivo altera o percentual do valor arrecadado com multas de trânsito que é destinado a campanhas educativas. Câmara do Rio aprova em segunda discussão proposta que regulamenta depósitos de ambulantes. E Câmara do Rio entrega a medalha Chiquinha Gonzaga, diretora da Escola Municipal Rotary Club, Leila Leite Lessa Strozoda. Funcionários da área de saúde do município fizeram um protesto nesta terça-feira contra a Prefeitura do Rio. Os servidores ocuparam as escadarias da Câmara Municipal do Rio, na Cinelândia. Com faixas e cartazes, eles protestaram contra os cortes na área da saúde. A Prefeitura confirmou nesta terça-feira uma reestruturação na atenção primária. Foram cortados 1.400 postos de trabalho. Segundo a Prefeitura, a medida foi necessária devido ao alto custo da saúde municipal. O governo atual acusa a administração do prefeito Eduardo Paes de promover contratações em excesso no período das eleições de 2016. Com os cortes, 166 milhões de reais vão ser remanejados para outros setores do governo Crivella. E você vai ver depois do intervalo. Clima de Natal no centro do Rio. É a festa pelos 25 anos da Escola de Papai Noel do Brasil. Os temas mais importantes estão no Rio TV Debate. Vereadores e especialistas participam de nossa mesa de discussão. Assista todas as segundas, às 14h, aqui na Rio TV Câmara. O motociclista é a principal vítima do trânsito. Juntos, podemos mudar essa realidade. Um trânsito mais humano depende de todos. Faça a sua parte. Arquitetura, culinária, paisagem urbanística, a língua. Os portugueses ajudaram a construir a nossa terra e a formar o nosso povo. No programa Heranças da Terrinha, você vai viajar por cenários do Rio de Janeiro e de Portugal e notar as muitas semelhanças entre eles. Não perca aqui na Rio TV Câmara. No dia 9 de outubro de 1968, surgiu o Teatro Ipanema. Durante muitos anos, o espaço foi sinônimo de efervescência cultural e marcou toda uma geração de brasileiros através de shows e espetáculos teatrais. Hoje, 50 anos depois de inaugurado, o Teatro Ipanema luta para voltar aos dias de glória. O ano era 1968, foi quando o Teatro Ipanema abriu as portas pela primeira vez. São 50 anos de história. Os principais movimentos da contracultura na década de 70 marcaram toda uma geração de brasileiros. Muitas peças foram encenadas no teatro, que fica no coração de Ipanema. No início dos anos 70, um dos espetáculos mais marcantes foi Um Dia de Rock, que lançou no cenário musical Evandro Mesquita, vocalista da Blitz. Outra peça que levou um grande público ao teatro foi Feliz Ano Velho, com Marcos Frota. O show Ideologia de Cazuza foi lançado aqui em 1987 e fez um enorme sucesso. Muitos shows marcaram época e lotavam o teatro.
As mentes fundadoras desse teatro, Rubens Correia, Ivan de Albuquerque e Leila Ribeiro, com a grande visão inventiva deles e tal, eles criaram um espaço de rebeldia, um espaço de desbunde, um espaço que foi muito significativo desde a sua formação em 1968 e que atravessou os anos 70 e 80 com espetáculos decisivos, maravilhosos e que cunharam a identidade nacional. O Teatro Ipanema não é grande, mas é aconchegante. Tem apenas 200 lugares e é considerado um dos melhores em acústica e iluminação. O pé direito do palco tem quase 20 metros de altura. Desde março de 2016, o teatro é administrado por um grupo que fez reformas e criou novas ações para atrair mais público. Eu assumi aqui a minha empresa, os meus curadores, a minha equipe, em março de 2016. E a gente havia uma média de 800 pessoas mês em março de 2016. Em março desse ano eu consegui bater 5.800 pessoas. Então é isso, é com essa efervescência cultural, com um novo olhar para a cena cultural carioca, shows de música, a gente não para nunca. O diretor Olívio Petit lançou no ano passado o documentário Dunas do Barato, que virou série. Na produção, ele relembra histórias da Ipanema dos anos 70 e, claro, o teatro que já frequentou muito no passado. Que aqui era um lugar de experimentação, um lugar de libertação. Aquela época se pensava muito nessa coisa de libertação da mente, do corpo, e pela psicanálise, drogas, seja lá o que for. E aqui era um espaço onde isso aí podia ser materializado numa atividade cultural. Uma curiosidade do Teatro Ipanema é que ele foi construído no terreno onde existia a casa da família do ator e diretor Rubens Correia. Com a especulação imobiliária da época, o terreno foi vendido, mas a família só autorizou construir o prédio se na parte de baixo fosse feito um teatro, e isso aconteceu. Onde é o palco era o quintal da casa, e Rubens costumava dizer que continuava a brincar no quintal da sua casa. O teatro para ele era essa brincadeira, essa coisa lúdica. E quem teve a oportunidade de ver Rubens em cena sabe o quanto ele amava esse quintal. Brasil! Faltando menos de 2 meses para o Natal, os bons velhinhos já estão nas ruas. A ação de hoje teve um significado especial: comemorar os 25 anos da Escola de Papai Noel do Brasil. A escola acabou de formar mais uma turma de bons velhinhos para fazer a alegria da criançada no Natal. Um dia de festa e não faltaram atrações para comemorar. Teve mágica. Mas agora sim. Todas as bolinhas brancas. Feliz! Apresentação de teatro e muita, mas muita música natalina. E teve também homenagens. Amigo, vocês não imaginam, eu realmente estou muito feliz em estar aqui. 50 anos atrás, no encontro no Globo, o Globo promovia a chegada do Papai Noel no Maracanã. Então quero dizer a vocês que aos 80 anos eu ainda acredito em Papai Noel. Eu também. E para comemorar os 25 anos da Escola de Papai Noel do Brasil, não poderia faltar bolo e o tradicional parabéns. Foi um começo árduo, né? Um começo difícil, né? Que a gente começou no porão de casa e a gente não tinha condições nenhuma. Saiu uma notinha no jornal e as pessoas procuraram, acabamos colocando 3 pessoas, né? 3 candidatos. Naquela época não tinha a exigência que tem hoje, né? Naquela época a gente pegava para trabalhar justamente através do teatro, como a gente faz hoje, mas não tinha esse perfil hoje que a gente exige, que é de ter a barba própria, ter mais de 50 anos. Antes a gente tinha aluno até de 18, 19 anos. E agora aqui nesse auditório do Teatro Gonzaguinha, hoje você viu ali que tinha mais de 50 Papais Noéis. Então, são Papai Noéis que se formaram, tem Papai Noel que teve aí que tem 20 anos de formado. Então, é uma honra muito grande a gente estar aqui hoje, comemorando 25 anos e sabendo que o trabalho teve resultado, que essa mão de obra voltou ao mercado, né? Você viram aí que é uma mão de obra já aposentada, uma mão de obra já inativa, e que a gente traz de volta através da convivência na sala de aula do teatro, que é a sala do Papai Noel,
essa nova convivência, esse novo laço de amigos, eles fazem amigos, viram compadre, e é uma família, né? Vieram Papais Noéis de vários lugares. Uns já são veteranos no curso de Papai Noel e outros nem tanto. Eu moro em Espírito Santo, tenho oficina mecânica lá, trabalho muito forte. E o ano passado, a esta altura, na mesma data, eu estava na UTI. E agora, no início de outubro, eles me contactaram e eu larguei tudo lá e vim. Deixei família, deixei oficina, deixei tudo. E aí eu vim e consegui. Ainda tem aquele preconceito, né? De pele. O Brasil não é diferente. Eu tenho que, obrigado por falar isso, não sei. Vocês editam, cortam, mas tem que falar. Mas eu fui, cheguei lá, mas tive um problema. Eles foram na minha frente, já estavam sentados na sala. Ela ali no Rio Presidente Hotel, ali na Praça Tiradentes. Aí quando eu cheguei, estava lá, eu abri a porta. Ho, ho, ho. Merry Christmas, Happy New Year, Feliz Natal. Todo mundo, hã? Todo mundo virou. Como se fosse assim, que esse cara, como tivesse assim, alguns, eu não sou Deus, quem ia pensar, o que esse cara está fazendo aqui? E eu entrei, foi uma ovação, muitas palmas, sentei e aí foi começando. É muita emoção, né? 25 anos. Eu só espero que cumpra-se a promessa de eu conseguir mais 25 anos. Eu acho que eu consigo. Mas foram 25 anos com muita alegria, muita vitórias, né, para o curso. Você já tem um trabalho para esse ano? Grandes trabalhos tem sim, e aqui é bom que a gente aprende as canções de Natal, o comportamento das crianças, como lidar com ela, dos pais, várias situações acontecem e somos treinados para isso. Após frequentarem o curso que acontece todos os anos e com o certificado em mãos, os bons velhinhos foram às ruas fazer a alegria da criançada, distribuindo doces e presentes. É um momento alegre, né? Para as crianças, é muito bom ver todas as crianças felizes. E a importância do Papai Noel para eles é tudo, né? Eles acreditam até hoje que existe Papai Noel. É uma emoção muito grande pra gente, entendeu? Fazendo a alegria das criançadas, entendeu? Na véspera, agora o Natal chegando aí, falta pouquinho tempo. Então é muito prazeroso para nós, entendeu? As crianças, um sonho que a criança tem. Ho, 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 Feliz Natal! E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. Rio TV Câmara, 15 anos no ar.